Família brasileiro. Uma lei sancionada esse mês marca um novo capítulo na proteção de crianças e adolescentes ao reconhecer pela primeira vez o abandono afetivo como um ato ilícito civil. A gente convidou a advogada Bruna Salles Moura, ela que é mestra em Direito pela UFAL, especialista em Direito de Família, para explicar melhor o que estabelece essa lei e o que isso representa quando dizemos que agora é um ato ilícito civil o abandono afetivo. Explica melhor para a gente, Bruna. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, foi um grande avanço que a gente teve na nossa legislação brasileira. É o advento da Lei 15.240. Ela foi publicada 2 dias atrás, então ainda é um bebezinho. E ela faz uma alteração importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo exatamente a consideração do abandono afetivo como um ilícito civil. E por que o ilícito civil? Porque ele não é o ilícito penal, que não gera aquelas medidas penais e aquelas sanções previstas no Código Penal. Então, as sanções, elas são vinculadas à área civil, tanto em relação à indenização por danos morais relativa àquela criança, como também pela perda do poder familiar, seja a suspensão, a destituição ou daquela tutela daquela pessoa que tem o dever de zelar, não apenas de forma material, mas também afetiva. A gente tem uma máxima hoje, né, que aquela pessoa que provê, e aí, sobretudo, para aquela que não está naquele cuidado diário, que está numa posição mais ausente, né, desse abandono afetivo, que o simples fato de arcar e assumir com o custo da pensão alimentícia é suficiente para estar presente na vida. E a gente sabe que na prática, né, da criação de um ser humano para a vida social é necessário diversos outros fatores que vão além do sustento material. Então, a consideração do abandono afetivo como ilícito é importante porque a gente já tinha sanções civis para o abandono material, que é exatamente até a própria prisão civil, quando você não paga a pensão alimentícia, e outras penalidades que tinha no entorno. São os casos de maior repercussão, né? E talvez seja a única lei que pega do rico ao pobre quando o assunto é isso aí. Agora, para se chegar a esse conceito do abandono afetivo, é possível que muitos especialistas ligados também à área de psicologia, psicopedagogia, para perceber que essa ausência ela também é danosa para esse ser em formação, né? Isso mesmo, Marcos. Eu acho que para além da percepção da psicologia e da pedagogia, a gente tem o dever legal e a obrigação e o compromisso dos genitores, dos pais da criança ou daquela pessoa que tutela ela, a criança ou adolescente, do ser incapaz, de zelar e garantir não apenas o que ela necessita para viver, a alimentação, o transporte, né? Mas também o cuidado e a educação para que ele consiga ser um ser social, né? Para que consiga tocar a vida. E a lei ela é muito feliz porque ela fala sobre a importância da orientação social para tomadas de escolhas profissionais, para decisões na vida, o acompanhamento em momentos difíceis e orientações, a presença cotidiana, não apenas aquela presença esporádica, a participação na vida escolar. Então, são termos que a lei traz expressamente, evidenciando esse compromisso que deve ser não apenas de uma das partes, mas que tem que ser dos dois. E aí a gente tem um problema social muito grande porque atualmente, na maioria dos casos, a mãe, a figura da mulher, é quem assume esse papel de cuidado afetivo, moral e que faz essa parte desse zelo, né, da rotina cotidiana dessa criança ou desse adolescente. E o pai, ele fica nessa posição mais de coadjuvante na atuação e nesse zelo. Então, tem uma sobrecarga e que tem um custo, né, que tem um peso. Uma das dúvidas mais comuns e que também me deu agora em relação a como provar esse abandono afetivo. Isso vai ser um desafio na prática para o judiciário? Eu acredito que sim. A gente já tem atualmente alguns processos judiciais que discutem. A lei ela não nasce do nada. Então, ela nasce a partir de uma provocação social e de uma jurisprudência que já vinha compreendendo o abandono afetivo a partir de uma interpretação sistemática. Então, a lei ela surge dentro desse cenário que já vinha acontecendo e que já vinha demandando o judiciário
ao ponto de ser importante uma legislação que tratasse do assunto de forma mais objetiva para facilitar. Então, acho que agora a gente tem um ponto que facilita e traz mais clareza nos processos judiciais para essa comprovação, até porque na própria legislação ela traz o que é considerado esse abandono afetivo, que antes a gente ficava dentro de um limbo subjetivo, não sabia o que é que eu considero, o que é que Thaís, o que é que Marcos, o que é que o judiciário vai considerar. Vídeos, fotos, o que pode servir nesse momento? A ausência por si só, ela é um fato, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um genitor que está ali cumprindo visitas exclusivamente de finais de semana de forma esporádica, né? É de 15 em 15 dias, mas tem um final de semana que não vem, então durante um mês tem um contato durante 4 dias apenas. E aí é um contato que traz um prejuízo porque sobrecarrega o outro e aquela criança fica sem aquela assistência afetiva necessária para garantir. Então, às vezes, não é nem somente aquela presença física de pegar o filho e levar para o shopping, de fazer um passeio na praia. É aquele contato diário sobre fazer tarefa, sobre as implicações da educação diária, sobre envolver-se com as dinâmicas do dia a dia. Então, o abandono afetivo, ele é muito relativo. Cada família vai representar de um jeito diferente. Não tem um dia mínimo, um período mínimo. Ele não vê há 4 dias, só viu 4 dias esse mês, eu só vi um dia. Então, não tem isso estabelecido. Talvez 5 dias seja muito em um caso, em outro não seja. O que é importante é avaliar na prática qual é a realidade e as consequências na vida da família, da criança, mas da família como um todo. Porque existe um preço e um custo desse cuidado, né? Esse cuidado ele tem que ser empregado por alguém. Então, a gente tem uma máxima da maternidade compulsória e da paternidade que é eletiva. Então, o pai ele pode escolher, simplesmente eu não vou cuidar dessa criança. Hoje eu decido não me implicar. Tem alguém que vai ter que fazer esse papel. Tem fator tempo, doutora? Porque normalmente o repasse da própria pensão nessa condição da criança, né, tem até um limite de idade. No caso do afetivo, a lei vai considerar também um tempo em relação a isso? Não existe definição de tempo legal marcado pelo abandono afetivo. Até porque são marcas que estão dentro de um universo que é subjetivo, né? Que é o quesito afeto. É necessário que exista uma conduta de tempo e uma consequência naquela estrutura familiar. E aí, assim, é bem interessante porque a lei, ela traz, inclusive, a responsabilização para as instituições de ensino fundamental, que elas têm o dever legal de comunicar ao Conselho Tutelar quando perceber a ausência e o acontecimento desse abandono afetivo, o que é muito óbvio, porque nas escolas, na maioria das vezes, quem está ali envolvida com aquelas demandas, normalmente, olha, eu chamei o pai para conversar, o pai não veio. A criança relata muitas situações, e é na escola que ele está ali convivendo, às vezes, o dia inteiro, né? Alguns especialistas ainda comentam que essa lei ainda vai precisar de um amadurecimento na aplicação. Como é que você avalia isso e como você percebe, Bruna, que esses debates poderão vir? Eu acredito que toda legislação, quando ela é publicada e quando ela entra em vigor, ela passa pelo processo social, né, de aceitação e de execuibilidade dela. Então, eu acredito que com essa não vai ser diferente. A gente tem normativos novos que a gente não tinha e que passaram a existir, e a própria adaptação dos sistemas jurídicos para compreender esse avanço legal como necessário e importante na vida da sociedade como um todo. Então, de alguma forma, a regulação passa pelo juízo, né? Ao advogado, essa mãe comunica através do seu advogado ao juízo. Se tiver ali de chamar para uma correição, é ele próprio quem vai fazer isso. Exatamente. É necessário uma demanda ativa dentro do judiciário, é necessário buscar o judiciário para a caracterização do ilícito civil a partir do abandono afetivo. Não tem como fazer isso através do Conselho Tutelar ou de nenhum outro mecanismo extrajudicial. Necessariamente tem que ter o crivo do judiciário para ficar considerado e sofrer as penalidades. E essas penalidades é uma indenização por danos morais ao filho que não teve o poder, a possibilidade de receber o afeto, que é direito dele, né? Além de ser um dever, é um direito dele. E esse cuidado psicológico e emocional ao longo da sua trajetória. Os direitos no âmbito civil sempre são tratados quando não são, né, devidamente respeitados, são tratados com indenizações. Mas, nesse caso,
fica até estranho, né? Porque o dinheiro que você vai receber na indenização não vai ocupar, não vai estabelecer aquele vínculo afetivo, não vai substituir isso de maneira alguma. É uma forma de compensar, mas que, na verdade, na essência, não compensa, né? Vai ter sempre o vazio. E é importante, Thaisa, porque a gente não pode hoje obrigar a um pai ou uma mãe que não quer estar em convívio com o filho em manter essa convivência porque ela pode ser violenta. Então, existe o dever, mas também deve existir a proteção daquele incapaz. Então, a reparação através da pecúnia, do dinheiro, embora ela não supra, é uma forma de compelir para que essas pessoas reflitam e amadureçam. Mas isso precisa também ser pensado de uma forma macro, inclusive na estrutura estatal, nas políticas públicas que sustentam essas famílias que estão na sociedade, né? Se elas têm condições, inclusive, por exemplo, de comer, de se alimentar, de trabalhar. Então, às vezes, um pai, uma mãe deixa um filho em casa sozinho, porque não tem outra opção, porque eu faço isso ou vão passar fome. É justo. Então, existe um contexto amplo social que precisa ser avaliado para que, enfim, a gente tenha, né, colher os bons frutos desse ilícito, ele passe a ser normal, a gente passe a normalizar isso. É isso, a gente conversou, portanto, aqui com a advogada, especialista em direito de família, Bruna Salles. Obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. E a gente já segue aqui nessa reta final do Boletim Gazeta.